E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como foram na última rodada? Rodada 4 fomos muito bem, graças a Deus. Uma média de cartoleiros de 58 pontos, fizemos 85 pontos. Foi uma quase imitada, vamos dizer assim, né? Fomos muito bem, patrimônio, já chegamos a 141 cartoletas, extremamente acima da média dos cartoleiros. Estamos bem de dinheiro, não estamos milionário, mas estamos rico, então vamos que vamos. Para essa quinta rodada que se inicia agora na quarta-feira, vamos fazer a escalação então, pessoal. Indo para a nossa escalação aqui então, vamos vender toda a nossa equipe e vamos começar a escalar aqui. Bom, vejo como ótimas opções aqui, tá, pessoal? Para goleiro, começando na parte do goleiro. Algumas ótimas opções, tá? Fábio, desvalorizado contra o Cruzeiro, que normalmente costuma chutar bastante no gol em casa. É uma boa opção. Léo Jardim contra o Coritiba. O Coritiba mita os goleiros adversários quando joga em casa. E o Léo Jardim é o goleiro que mais fez defesa até agora nessas 4 primeiras rodadas. Então também acho uma ótima opção. Temos o próprio Everton aqui, que o Grêmio vai desfalcado, né? Já Luiz Soares já não viajou. Provavelmente o Renato Gaúcho poupe alguns outros jogadores também aí para esse jogo, visando a sequência de campeonato. Então creio que o Everton também seja uma boa opção, mas eu vou de Lucas Perry. Botafogo em fase excepcional, Corinthians invertido, uma fase extremamente ruim, tentando se ajeitar aí com um novo técnico ainda. Laterais, para mim, na minha opinião, Ayrton Lucas, unanimidade para essa rodada, tá? É o segundo melhor jogador do Flamengo no ano até agora, só perde pro Pedro. E é o cara que vem dando um diferencial pro Flamengo, seja jogando na lateral, seja jogando na ala, quando se joga 3 zagueiros. Ele vem entregando ótimas pontuações, então creio que o Ayrton Lucas seja a melhor opção aí, contra um Goiás que vai lutar o campeonato inteiro para não ser rebaixado, principalmente fora de casa. Vem de uma goleada de 5-0 contra o Palmeiras. E, além disso, tem 3 desfalques extremamente importantes. Os 2 zagueiros titulares estão suspensos e o goleiro do Goiás também está fora, se não me engano está machucado. Então, Ayrton Lucas é uma ótima opção aí, tanto para desarmes quanto para parte do ataque, tá? Outras opções boas aqui, Piquerez também é uma opção boa, mas vem valorizado, então mínimo para valorizar um pouco maior, a gente vai deixar um pouco de canto. Marlon é uma ótima opção, goleiro, os laterais do Cruzeiro vem entregando uma boa pontuação nesses jogos. Rubens é uma ótima opção, principalmente se tratando de parte ofensiva e desarme, claro. O Rubens é especialista em desarme, faz um bom tempo que ele já vem entregando ótimas pontuações para nós aí. William, alternativa do Marlon, mas eu vou aqui, eu estou em dúvida entre 2 caras aqui, 3 caras na verdade são ótimas opções. O Puma Rodrigues para a parte ofensiva e também para desarmes contra um Curitiba que vai vir para cima, tá precisando de pontuação. Tem o Gabriel Inocêncio, que também já se mostrou boa opção para desarmes contra um Bahia que normalmente joga com os alas bem avançados e cedem muito desarmes para os adversários, tá? E também tem a opção do Mike, que contra o Grêmio vai provavelmente jogar um pouco mais ofensivo também aí, e tem grandes chances também de fazer os seus desarmes. Não foi tão bem na última rodada, só segurou praticamente o SG, né? Só segurou o SG, 3.4, ainda tomou o amarelo, mas eu vejo como uma boa opção aí para a próxima rodada. Por enquanto eu vou com o Puma Rodrigues aqui, tá? Mas tem chance de eu estar mudando aí esse meu lateral. Zagueiros. Zagueiros do Flamengo podem ser uma boa opção, principalmente se tratando de bola aérea, com chance de SG, tá? Não é garantido SG, claro, o Flamengo gosta de se complicar em jogos mais tranquilos, mas
Vejo tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno como ótimas opções, tá? Por enquanto vou de Fabrício Bruno e Gustavo Gomes, claro. Xerifão do Palmeiras aí. O Palmeiras vem aos poucos, estabilizando a zaga, a defesa ali vem melhorando. Vejo como uma boa opção. Outras opções também tem o Cuesta, o próprio Luan, que é o parceiro do Gustavo Gomes. E, cadê aqui? O Adrielson, do Botafogo. Também é uma boa opção, tá? Falando de meio campo temos algumas opções interessantes aí. Já vou começar com o Rafael Veiga, que vem numa fase espetacular após a volta aí das lesões, né? Vem entregando resultado, já tem 2 gols e 1 assistência com 2 desarmes em apenas 2 jogos. Então, uma média excepcional aí de 13,95 pontos por jogo. Vem muito bem. O Grêmio, como disse, provavelmente pode poupar alguns jogadores. Segundo jogador, a Arrascaeta vai ter sua volta e provável volta, né? Ainda não é garantido, mas pode ter sua provável volta contra o Goiás. Um Goiás fraco defensivamente, com a zaga reserva e o goleiro reserva. Pode ser uma presa interessante para o Arrascaeta aí. Sem contar que ele está desvalorizado, né? É uma boa opção também. Vejo os meias do Bragantino como boas opções, tanto o Matheus Fernandes pensando em desarmes contra um América que não deixa de jogar, sempre vai para cima mesmo estando fora de casa. Ou também o Bruninho, que é um cara muito ofensivo, é para mim o melhor jogador do Bragantino ali do meio para frente. É o cara mais ofensivo. Temos também o Zé Rafael, que é um ótimo jogador tanto para desarmes quanto para aparecer ali na parte ofensiva também, tá? Arias nem se fala, não tem muito o que falar, joga bastante. Tietê vem entregando alguns scouts interessantes no Botafogo, tá? Nesses últimos jogos. O próprio Benítez, pelo América ser bastante ofensivo e não se omitir ao ataque, ele é o pensador ali do meio campo, né? Ele que entrega a parte de armação ali. Porém, eu vou com Eduardo. O Eduardo vem fazendo um início de ano muito bom aí também, principalmente numa dobradinha com o Tiquinho Soares ali. Os dois sempre participam dos gols do Botafogo, se não um, o outro sempre aparece, então vai ser uma ótima opção, tá? E aqui mesmo, Rico Cartoleta tá indo embora, hein? Meu pai do céu. Bom, nosso ataque vai ser justamente o Tiquinho Soares, Pedro Queixada do Flamengo. E aí, deixa eu ver qual que é o valor mínimo do técnico. 5,58 do Zago. Vamos de Antônio Carlos Zago. Não é o técnico que eu queria, né? Eu queria colocar o Sampaoli, que provavelmente vai imitar o técnico do Sampaoli nessa rodada. Uma outra boa opção é o próprio Abel Ferreira, tá? São 2 opções interessantes para técnico. O Kudê, se você acredita que o Atlético Mineiro vá virar a chave contra um Cuiabá que costuma dar dificuldade nos jogos lá em casa, né? Não sei, talvez o Barbieri, mas eu vou de Antônio Carlos Zago para economizar cartoletas. E aí me sobra 8,20 para criar um atacante. E com esse valor eu vejo boas opções, tá? Bom, um pouquinho o valor acima aí, só para passar para vocês que eu vejo como boas opções. Gabriel Peck vem numa fase boa, tá? Na última rodada não entregou tanto, nas últimas 2 rodadas não entregou tanto, mas é bom jogador principalmente para desarme, para pressão lá na frente, para contra-ataques. Ele chuta pro gol, não tem medo de chutar, então vejo o Gabriel Peck, para quem tem dinheiro para bancar, como uma boa opção contra um Curitiba que costuma sofrer bastante gols, tá? O próprio Cano a gente não pode menosprezar, né? É o artilheiro do Brasil no ano. Então, mesmo que não venha entregando aquilo que se espera dele, ainda assim é uma boa opção. O Hulk ele tá com um time em péssima fase e só o Hulk tá salvando nesse time, então sozinho, levando as costas também não dá. Contra um Cuiabá que provavelmente vai ficar um pouco mais fechado em casa, então a gente não pode descartar, mas também vejo outras opções melhores, tá?
Mendonça, o Mendonça para mim é uma das melhores opções, tá? Para essa rodada. O Mendonça está sendo o ponto de destaque, o ponto focal do Santos ali nos últimos 3 jogos. Vem jogando muito bem, não só fazendo gols, como dando assistência, sofrendo pênalti, sofrendo muitas faltas. Ele que chama o time para o ataque praticamente. Então o Mendonça sim é uma ótima opção. Contra um Bahia que normalmente costuma sofrer gols, né? Ele ataca bastante, mas também sofre bastante. Eduardo Sacha contra um América Mineiro que já sofreu aí mais de 10 gols em 4 jogos, perdeu todos os seus jogos, então o Eduardo Sacha pode ser um diferencial legal para você aí também. Mas eu vou de Everton Cebolinha, tendo em vista essa fragilidade do Goiás em casa e estando com seus zagueiros reservas e seu goleiro reserva. Eu vejo como uma ótima opção o Everton Cebolinha, tá? Bom, para os reservas, vamos de Rafael, que vem fazendo um ótimo início de campeonato também. Provavelmente vai sofrer gols do Fortaleza, mas Fortaleza exige bastante dos goleiros adversários, principalmente quando joga em casa. Então, eu acho que o Rafael pode entregar pelo menos uns 2, 3, talvez 4 pontinhos aí, mesmo sofrendo gol, tá? Na lateral, vou justamente de Gabriel Inocêncio pela questão do desarme contra um Bahia que joga muito pelas laterais. Na defesa, vou de Vitor Cuesta contra um Corinthians, que também está em má fase. No meio-campo, meu reserva vai ser o Bruninho. Eu tô achando que esse jogo de Bragantino e América Mineiro vai ser um jogo de muitos gols e o Bruninho tem grande capacidade de participar de gols aí. Então, claro que o meu meio não tem nem o que falar, né? Arrasca, Eduardo e Veiga. Então, caso um dos 3 não jogue, o Arrascaeta ainda não é garantido, o Bruninho entraria aí no lugar. E de atacante, eu vou colocar uma apostinha no Ângelo. Porque o Ângelo, ele não é um atacante de muitos gols, normalmente ele puxa contra-ataque, faz a armação pelos lados. Só que ele tá com um desejo muito forte de fazer um gol na Vila, ele ainda não fez nenhum gol na Vila Belmiro. E ele vem de um gol na última rodada, então eu creio que ele esteja empolgado aí e pode ser que dê boa contra um Bahia que costuma dar contra-ataques. Nosso atacante principal, Pedrão Queixada, vai ser nosso capitão. Esse é o nosso Bulldog Soccer Teams. E aí vamos partir aqui para Bulldogs Teams Valorização também. Esse aqui sim tá milionário, né? 151 cartoletas disponível. É impressionante o que a gente conseguiu valorizar nesse início. São 51 cartoletas em 4 rodadas, mais de 10 de média por rodada. Na última rodada ficamos ali como média dos cartoleiros, né? A pontuação em si não foi tão boa, erramos 2 ou 3 peças ali. Mas tudo bem, vamos para cima. Vamos vender o time todo aqui e vamos escalar o nosso time pensando em valorização. Vamos aqui com o Fábio no gol, tá? O Fábio no gol pode ser uma... tem 2 opções ótimas para goleiros de valorização, tá? Tanto o Fábio contra um Cruzeiro, como o João Paulo contra um Bahia. Os 2 times, tanto o Cruzeiro quanto o Bahia, chutam bastante no gol. E eu vejo esses 2 goleiros como um dos principais do Brasil aqui, tá? Entre os 5 melhores aí do Brasil, principalmente para defesas. Então, provavelmente eu vou com um dos 2. Por enquanto eu vou de Fábio. Se lá no final a cartoleta não der para o time que eu quero, eu altero para o João Paulo, tá? Por enquanto eu vou de Fábio. Nas laterais, bom, temos alguns laterais interessantes aqui para fazer a questão de valorização. Eu vou começar com o próprio Aderlan, que se eu não me engano foi expulso na 3ª rodada, não jogou na 4ª rodada. Aderlan é um ótimo cara para desarmes. De vez em quando aparece no ataque ali também. Então vejo sim como uma boa opção, tá? Contra um América Mineiro que, como já disse, vai para cima, não tem muito medo de jogar, né? Outra boa opção seria o próprio Bruno Pacheco, pessoal. 8 desarmes em 4 jogos. Então, se você ver aí, ele teve média de 2 desarmes por jogo, né? Apesar de bater bastante,
ele tem ótimos desarmes, tá? É sim uma boa opção. Mas aqui eu vou completar com o próprio Gabriel Inocêncio, que eu citei e coloquei no nosso banco de reservas lá do time Mito, tá? Eu tô apostando nele aí para um ótimo jogo, um diferencial legal aí. Se tratando de zagueiros, vamos ver o que temos aqui, tá? O próprio Gemerson já é uma boa opção aqui, tá? Pensando em valorização, tendo em vista que o Cuiabá não faz muitos gols, né? Mesmo jogando em casa, ele também não faz muitos gols. Podemos ver ele como uma boa opção. O próprio Oliveira, do Cruzeiro, também é uma boa opção. Porém, vamos deixar para uma próxima, porque tô achando que o Fluminense vai brocar pelo menos uns 2 gols nesse jogo aí. Vamos começar de Léo Pereira, possível SG, né? Tem chance de segurar SG contra o Goiás em casa aí. A gente nunca pode confirmar se tratando de Flamengo, né? Mas não tem como negar que existe uma possibilidade aí de segurar o SG. E aí o meu segundo zagueiro, pensando em valorização, pessoal, vamos de Fabrício Bruno. Ele tem uma média ótima aí. Então vamos lá, vamos fechar a zaga do Flamengo, tá? Léo Pereira e Fabrício Bruno, ambos com chances de desarmes, ambos com chances de gol, bola aérea, eles são muito fortes, os dois. Léo Pereira fez 2 gols na terceira rodada aí, né? Foi o artilheiro do jogo na terceira rodada para o Flamengo. E o Fabrício Bruno já tem 3 ou 4 gols no ano pelo Flamengo. Então, os dois são artilheiros contra um Goiás que tem dificuldades em bola aérea. Então, vou sim ir com os 2 zagueiros do Flamengo. Meio campo. Lucas Lima pode ser uma ótima opção, tá? Principalmente sem o Marcos Leonardo aí. Ele vai tomar as rédeas do time na parte ofensiva, né? Pode ser que o Odair aí dê um papel mais ofensivo para ele, relaxe ele tanto na questão de desarmes, na questão ali de marcação, e dê uma liberdade maior para ele atacar. Então o Lucas Lima pode ser uma boa opção. O próprio Vila Sante aqui, né, para desarmes contra um Palmeiras, se jogar, o Vila Sante é ótimo em desarmes. E o Palmeiras trabalha muito no meio de campo, então pode ser que surja alguns desarmes interessantes aí pro Vila Sante, tá? Vou com o Arrascaeta, claro, 0.90 na última que participou. Então ele vem desvalorizado, entendeu? Desvalorizou 5 cartoletas na última rodada. E tá se recuperando, provavelmente vai ser titular, ainda não é confirmado, mas se for contra um Goiás é uma ótima opção. Matheus Vital também é uma boa opção, Cruzeiro querendo ou não tá em boa fase, vai jogar em casa contra um Fluminense, que tem que pensar também no meio de semana, né? Tem o jogo hoje na quarta-feira, depois tem o jogo fim de semana, depois tem o jogo do meio de semana pela Libertadores, então o Fluminense tem que pensar também em guardar forças aí, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou dar uma forçadinha no Eduardo também. Então, Eduardo e Arrascaeta, que estão no nosso time principal, vão também para o time de valorização. Vamos ver outras opções aqui, pessoal. Eric Pulgar. Andrei para desarmes contra um Curitiba que provavelmente vai se jogar para frente também. Além disso, não vejo com tão bons olhos as outras opções pensando em valorização, tá? Então eu vou arriscar aqui, vou fazer uma apostinha no Matheus Vital, tá? Ele normalmente vai para cima, tenta o drible, tenta a finalização. Então, de scout básicos, normalmente ele entrega de 2 a 3 pontos aí, sem gols, sem assistências, né? Você vê que nesse início de campeonato aí ele fez 2.3 pontos na primeira rodada, 6,5 pontos na segunda rodada, 7,7 pontos na terceira rodada e 1 ponto. Só que ele só deu uma assistência, o resto foi tudo de média básica. Então, Matheus Vital pode sim em casa ser uma boa opção, tá? Partindo para o ataque, Tiquinho Soares é o primeiro aqui, ó, 0.30 negativo. Meu parceiro, vai dar bom, hein?
David Washington vai ser minha apostinha no lugar do Marcos Leonardo, que foi para a seleção brasileira sub-20 aí. Esse moleque é muito bom, ele também vai para cima, costuma chutar bastante, tanto de fora da área quanto de dentro da área, cabeceio. Ele não se omite, ele vai para dentro mesmo, então é uma boa opção. E aí, temos 3 opções interessantes para o ataque, pensando em valorização para completar nosso ataque aí, tá? O próprio Pedro, né, que não jogou na última, mas na última que jogou fez só 3 pontos, então não precisa de tanto para valorizar assim. Rony Rústico, que ainda não vingou nesse campeonato, né? Foram 2 jogos ruins aí, um de 1.5 e o outro de 0. Na terceira rodada ele zerou literalmente, mas jogou. Então também vejo como uma boa opção aí, tá? E o próprio Gabriel Peck, que eu citei lá no grupo Mito também, tá? No time Mito. Vejo sim como uma boa opção. Vem uma escadinha decrescente aqui, né? Então, nos últimos 2 jogos não entregou tanto assim, mas também não fez gol, não deu assistência, né? Nos 2 primeiros ele fez gol e deu assistência. Nesses 2 foi só média básica. E mesmo assim manteve aí 5.7 e 2.2. Então, vejo assim Gabriel Peck como uma boa opção para essa rodada, pensando em valorização, tá? Inclusive, eu acho que eu vou com ele, Gabriel Peck. E o nosso reserva não tem, porque tem David Washington. Vamos sem reserva no ataque. Nossa reserva no meio de campo vai ser o Vina. Não, vai ser o Vila Sante para desarmes contra um Palmeiras que joga bastante pelo meio aí. Zagueiro, o próprio Gemerson, que eu citei, que pode ser sim uma ótima opção. Talvez, quem sabe, não garantido, mas quem sabe segura um SG contra um Cuiabá em casa. Lateral. Eu acho que o próprio Vitor Luiz pode entregar, porque negativou 3.20 no último jogo. Então, se ele fizer, sei lá, negativo 2 pontos, negativo 1,5 ponto, ele começa a valorizar. Então, só dele entrar em campo ele já está valorizando. Pode ser uma boa aí. E aqui, para o goleiro reserva, vamos do próprio João Paulo, que eu fiquei em dúvida ali entre ele e o Fábio. Técnico, vamos de Jorge Sampaoli de técnico, que é o técnico que eu queria no nosso time mito, mas não tinha dinheiro. Nosso capita vai ser Jorge Arrascaeta, ou então o Tiquinho Soares. Por enquanto eu deixo como Jorge Arrascaeta, mas pode ser que eu mude ele para o Tiquinho, tá? Vamos confirmar a escalação. Nossa escalação ficou David Washington, Gabriel Peck, Tiquinho Soares, Eduardo, Matheus Vital e Arrasca, Aderlan, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Gabriel Inocêncio, Fábio no gol, Jorge Sampaoli no técnico. Nossa reserva são João Paulo, Vitor Luiz, Gemerson, Vila Sante, e o ataque não tem porque o David Washington é o cara mais barato do Cartola. É isso aí, pessoal. Gostaram? Dá um curtir no vídeo aí, ajuda pra caramba para que esse conteúdo chegue em outras pessoas que gostam de Cartola, que precisam de dicas, que gostam de estar analisando sempre mais, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, é bem importante para que você não perca os próximos vídeos, as próximas dicas, tá? Deixe nos comentários quantos cartoletas você tem atualmente, quantos pontos você fez na última rodada e qual que é o teu foco de pontuação para essa rodada. Se quer mitar? Vamos mitar junto, dá um curtir, comenta e se inscreve no canal. É isso? Valeu, pessoal, tamo junto, é nóis!